gente sai da zona de conforto, de onde a gente conhece, mas ali era um chamado para se tornar um líder. E ele era um líder certo, porque a maior importância que o Senhor dá para o líder não é o líder, é o servo, é de servir os nossos irmãos. E aí depois o Giovanni falando também sobre o chamado, e eu sentindo que ele está assim totalmente fora da zona de conforto dele, porque quando o Senhor nos chama, ele nos tira da zona de conforto, porque nós crescemos fora da zona de conforto, porque na zona de conforto não há crescimento. E aí eu vi o coração dele sofrendo, porque ele tem um chamado tão grande, mas ele estava sofrendo porque ele não quer sair da zona de conforto, ele não quer sair daquilo que é confortável, daquilo que ele conhece, daquilo que é palpável, dali de onde ele está, de onde é tudo tranquilo para ele, aos olhos dele. E a gente percebe o sofrimento. Há um sofrimento. E aí, depois, todo o louvor que o Bruno nos ministrou foi um louvor que dizia assim, ó, mais de ti, menos de mim. Que o Senhor cresça, que eu diminua. E o chamado do Senhor, ele é específico para que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Porque o chamado é para o reino, o chamado é para que haja crescimento do reino de Deus. Não o meu crescimento, não que eu apareça, mas que eu me diminua cada dia mais para que o Senhor apareça na minha vida. Esse é o verdadeiro chamado. E aí, durante o culto, eu fui sentindo toda a presença do Senhor, e como assembleiana que fui há 40 anos, né? Tive que conter o Espírito de Deus e sentir assim, porque a palavra de Deus diz assim, né? Se comer carne escandalosa do irmão, não coma. E o Espírito está sujeito ao profeta. Então, eu cumprimento a palavra de Deus, né? Agora, aprendendo aqui também, senti também que o Senhor trouxe assim, um mover lindo na minha vida. E eu não sei o que vocês têm feito, mas continuem, porque está dando certo. Vocês estão nos levando à adoração. Eu não sei se vocês têm lido a Bíblia, orado, jejuado, feito campanha, subido ao monte. Eu não sei, mas está dando certo. Continue assim, porque vocês estão nos levando à adoração. Vocês estão trazendo o Espírito de Deus para nós, para as nossas vidas. A presença do Senhor tem sido muito real nesse lugar. E eu tenho me alegrado muito no Espírito de Deus. E durante o louvor eu fui assim, sabe, me lembrando de comunhões que nós tivemos, de cultos, de celebrações. E que delícia, né, viver o chamado de vocês me abençoando também. Porque quando o Senhor chama, Ele chama para um motivo muito maior. E na escola dominical de domingo passado, nós introduzimos sobre esse tema chamado. E nós temos falado sobre isso, o Senhor tem trazido aos nossos corações. E a gente sempre no início do ano, né? Nós estamos nesse momento, é sempre muita promessa, né? O que eu vou fazer da vida, para que eu vim nesse planeta, o que o Senhor quer de mim. E o chamado de Deus, ele é específico, ele é para pessoas e ele traz ao seu coração confirmação. Às vezes dói, às vezes a gente não quer, como a gente falou, eu não queria ser missionária, às vezes dói. É como hoje eu também estava falando para os meninos lá em casa, né? Desde que eu nasci, eu congreguei na mesma igreja, eu nunca mudei de igreja. Então, para mim, mudar de igreja foi algo muito difícil, muito doloroso, algo que me tirou totalmente da minha zona de conforto. E aí, o que o Giovanni estava falando, né? Lá a gente seguia uma corrente teológica calvinista. Aí eu venho para cá calvinista. E no início desse ano eu me propus a estudar sobre os puritanos, né, que é um movimento que vem dos calvinistas, e li muito sobre Spurgeon, e essa semana Deus me levou a ler sobre Richard Baxter, que é um puritano que veio antes de Spurgeon. Spurgeon é 1800 e alguma coisa, Richard Baxter é 1600 e alguma coisa, só sei que ele morreu em 1691. E aí, como o Senhor tem trazido ao meu coração, esses homens, eles eram homens comuns, como eu, como você, cheios de defeitos, pecavam, mas o Senhor chamou eles, a cada um, com um propósito tão específico, que o nome deles invadiu as portas dos séculos. E pense hoje, Giovanni hoje, 2022, a gente está falando deles. Homens que levaram a palavra de Deus, homens que trouxeram o conhecimento do Senhor para nós. E essa semana, eu passei a semana toda escutando alguns sermãos do Richard Baxter, e como aquele homem foi inspirado por Deus para trazer aqueles sermões. E que bom que a gente tem hoje em dia a internet, a gente pode pesquisar, né? E os textos estão todos lá.
a informação está disponível para quem busca, assim como o Senhor, né? Nós temos que buscar de todo o nosso coração e entender qual é o chamado. E como na escola dominical nós começamos a falar sobre o chamado de Eliseu, eu quero continuar falando sobre o chamado de Eliseu. E como que estava aqueles dias quando Eliseu foi chamado? Eliseu era um jovem, ele era empreendedor, empresário, ele vivia em uma terra que era irrigada pelo Rio Jordão, ou seja, ele não estava tendo problemas financeiros ou familiares. A Bíblia relata que ele era um jovem e que ele estava tranquilo ali na dele, na zona de conforto dele. E Elias, ele estava vivendo dias de profunda depressão. A Bíblia conta, né, que ele se escondeu na caverna, ele pediu a morte. Só que o Senhor tinha um chamado para a vida de Elias e havia de concluir algumas coisas. E também existia um chamado na vida de Eliseu. E aí o Senhor disse assim, ó, lá em 1 Reis 19, 15, 18. Vai, falando para Elias, né, que estava escondido lá. Volta pelo caminho. E aí você vai lá, vai ungir Eliseu, filho de Safate. E depois ungirás também os reis, né? Falam mais 2 reis. E o Elias, ele estava assim, relutante, né? Porque ele queria viver algo que ele achava que era fora daquilo, né, que ele estava vivendo. Mas o Senhor disse para ele, o teu chamado ainda é para fazer algumas coisas, ainda não terminou. E aí a história conta, né, que Elias voltou e que quando ele achou Eliseu, ele não achou Eliseu dormindo, nem disperso. E aí a gente, quando está examinando a palavra de Deus, a gente vê que ninguém da palavra de Deus, ninguém que foi chamado estava à toa. Ninguém que foi chamado estava dormindo, que Jesus teve que bater na porta de Deus, levantar da cama ou tirar da frente de algum entretenimento da época. A gente sempre vê que o Senhor ele vai chamar pessoas ocupadas. E na escola dominical eu ainda falei para os meninos que até o nosso mercado de trabalho é assim. Aqueles que estão empregados são os que são mais disputados, né? E as empresas ficam chamando eles para trabalhar nas suas empresas. E na obra do Senhor é assim também. O chamado do Senhor sempre vai alcançar pessoas ocupadas. Ou seja, eu até mandei para os meninos lá esse folhetinho, né? Que as pessoas ficam dando desculpas para não serem chamadas pelo Senhor, para não obedecer o chamado de Deus. E aí fica falando, eu sou jovem demais, eu estou ocupado demais, eu estou feliz demais. E aí o tempo passa e todo mundo, no dia tem prazo de validade aqui nessa terra, morre. E aí já é tarde demais para escutar o chamado de Deus. E aí o Pablo Marçal, que é esse coach, ele fala assim, quem é bom escuta, não é bom em mais nada. Se você fica dando desculpas para não ouvir o chamado de Deus, você não vai ser bom em mais nada. E a gente tem que ser sensível ao chamado do Senhor. Mesmo que a gente, às vezes, chore, sofra e diz, Senhor, eu não quero. A gente tem que ser sensível ao chamado do Senhor. Porque é por meio desse chamado é que o Senhor vai nos levar a contribuir no reino de Deus, para que haja salvação de almas, para que haja cumprimento da palavra de Deus, né? Que toda a criatura vai escutar a palavra de Deus, todas as nações, todos os povos. E como as pessoas vão ouvir se não há quem fale? Então a Bíblia também diz assim, ó, que se nós não falarmos, até as pedras clamarão. Então é uma coisa assim muito séria. E aí a gente vai dando desculpa, a gente vai ficando griladinho com Deus, vai falando que não quer, agora não, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que estudar, agora não dá tempo. E o Senhor, Ele permite que você trabalhe, que você estude, porque é lá que Ele também vai te usar nesse chamado. Às vezes é aquele colega do seu trabalho que você precisa falar de Jesus para ele. Porque o seu chamado, às vezes não é específico, igual a Giane falou, que ela é missionária em outra nação. Às vezes o meu chamado é falar de Cristo para aquela minha colega lá do meu trabalho. Às vezes o meu chamado é falar de Cristo para o meu vizinho. Ou às vezes o meu chamado não seja esse, seja de ir para a Coreia do Norte. Então a gente tem que ser sensível a ouvir
voz de Deus e entender qual é o chamado dele. E aí, nós não podemos nos esconder atrás dos nossos afazeres, das nossas vivências diárias, porque, irmãos, todo mundo tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de lutas diárias, que tem dia que a gente pensa, eu não sei se isso daqui é levante de Satanás, isso daqui é os hormônios, eu não sei se isso daqui é os meus vizinhos que estão fazendo muito barulho, a gente não sabe de onde vem, mas a gente pode se esconder atrás de alguma dessas desculpas? Não, porque a gente tem um chamado específico, o meu cansaço, a dor nas costas, nada disso vai poder nos separar do amor de Cristo, né? Nem a morte, nem a fome, nem a nudez, não há desculpas para nos separar do amor de Deus. E eu já falei, né, que independente de sexo, origem, idade, sempre as pessoas chamadas na Bíblia, elas estavam fazendo alguma coisa. E aí eu coloquei como exemplo, né, os discípulos de Jesus. Jesus os chamou dos seus ofícios, dos seus trabalhos, das suas empresas, das repartições públicas, porque Jesus também teve discípulos que eram servidores públicos. E também a menina, a escrava de Naamã. Ela era uma escrava, ela podia muito bem estar revoltada naquela situação, grilada, porque estava ali trabalhando, trabalho forçado. Só que ela fala para ele assim, olha, existe uma cura. E ensina para ele o caminho. Olha como essa menina teve um chamado específico. O Senhor permitiu que ela fosse escrava naquele momento, a escrava de Naamã, para que ela tivesse acesso a Naamã e dissesse para ele: existe cura para a sua vida, existe solução. Então o Senhor nos permite estar em determinados lugares e em determinadas situações, porque é ali que o Senhor vai fazer com que o nosso chamado seja realizado. E também Eliseu não foi diferente, como eu disse. Eliseu era um jovem, e lá em 1 Reis 19 fala assim, e partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando. E ele estava com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E aí, pesquisando, nós podemos perceber, cada junta de bois tem 2 bois, ou seja, Eliseu estava atrás de 24 bois e de 11 homens. Eliseu não era o primeiro da fila. Eliseu havia um chamado tão específico para a vida de Eliseu que ele não era o destaque. Eliseu ele era o último. Ele era o último de 12 homens, ele era o 12º homem. Os bois dele eram 23 e 24. Ele não estava na frente, ele vinha lá atrás. E ele estava trabalhando, né? Penso eu, no sol quente, trabalho pesado. Ele era dono do próprio negócio, era empresário. A terra dele era fértil, porque era ligada pelo Rio Jordão. Só que Eliseu, ele teve que abrir mão desse sonho, muito provavelmente, né? Que sonhou em ter essa junta de bois, né? De viver essa situação, porque para eles era comum essa vida da lavoura, da terra. Mas o projeto de Deus para as nossas vidas, ele é extraordinário. E o que importa é o que Deus nos chama para fazer. E aí, dentro da palavra chamado, a gente tem chama, né? Que aí, nessa conjugação aí, a gente vê que o verbo é Deus nos chama para fazer. E chama também, como o nosso português é muito rico, chama também é lá do fogo, né? Uma chama, labareda de fogo. Quando há o chamado de Deus, há uma chama que arde dentro do coração. E por mais que você se esconda, que você dê as suas desculpinhas, que você diga que está muito cansado, que não tem mais idade para isso, ou que é novo demais, que é velho demais, a chama ela vai arder no seu coração continuamente e ela não se apagará. Porque o chamado de Deus, ele é algo muito mais forte do que a minha natureza humana. Porque o chamado de Deus, ele vem para consolidar aquilo que o Senhor preparou, aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele trouxe para nossas vidas e para a redenção da humanidade. Então o chamado do Senhor ele é muito maior do que a minha própria vontade. E a gente percebe isso, né, quando Jesus está lá suando gotas de sangue, sofrendo. Porque o chamado de Jesus foi um chamado que também a gente vê visivelmente o sofrimento dele. Ele não queria passar por aquilo. Ninguém quer uma morte de cruz, ser cuspido, ter uma lança transpassada. Ninguém quer sofrer aquilo. Jesus também não queria. Mas havia uma submissão dentro daquela missão maior. Deus havia preparado
uma salvação. E o chamado de Jesus foi esse. Foi trazer a salvação à humanidade. Para me salvar. Porque o amor de Deus é tão grande, é tão inexplicável, que ninguém explica Deus. E o amor dele também não é explicado. Que me alcançou hoje. E pela graça sou salva. Por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém. E a gente percebe que quando o Senhor ele chama ali Elias, ele é um chamado que traz autoridade e urgência. Então o chamado de Deus ele é sempre feito com autoridade e urgência. O Senhor, ele tem, quando Eliseu lança a capa, ali há uma autoridade. Ali diz para Eliseu, venha, você está sendo chamado, convocado, porque esses são sinônimos do chamado. Há uma convocação. Você está sendo agora chamado a estar aqui, escalado para estar aqui. E não há o que se fazer, não há o que se dizer. E também há uma urgência, porque o Senhor ele tem urgência quando Ele nos chama. Ele nos chama porque há urgência na obra dEle, há urgência do meu colega de trabalho ouvir a voz do Senhor, há urgência do meu colega lá da escola também ouvir a palavra de Deus. Então é com urgência que há esse chamado. Em 1 Reis 19, do 19 até o 20, eu vou ler só a parte do 20, porque o 19 nós já lemos anteriormente, fala assim, que Eliseu, ele deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me deixar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, Elias disse, vai e volta, pois que te fiz eu? Observe que os verbos que eu destaquei aqui, são verbos que a gente consegue observar o que Eliseu fez, quais foram os sentimentos dele. Ele deixou os bois, ele deixou a vida dele, ele deixou a zona de conforto, ele deixou o negócio dele, ele deixou a terra dele irrigada pelo Rio Jordão, ele deixou, e ele correu para o chamado, porque Elias estava chamando, e ele correu para esse chamado, e ele correu sem olhar para trás. E aí, aqui prova pra gente que Eliseu, ele tinha um bom relacionamento com o pai e com a mãe dele. Porque ele fala assim, olha, eu estou aqui, eis-me aqui. Só que primeiro, eu vou lá beijar meu pai e minha mãe, vou pedir a bênção deles. E aí depois que eu resolver lá, eu vou te seguir. Então aqui mostra que Eliseu, ele tinha uma vida familiar tranquila, que ele tinha um pai e uma mãe, que ele tinha vínculos afetivos. Observa quantas coisas Eliseu teve que deixar para seguir o chamado. Ele deixou o negócio dele, o sonho dele, a família dele, os pais. E aí ele fala assim, deixa eu resolver tudo isso que eu vou te seguir. Elias só falou para ele assim, vai lá, resolve isso e volta. Foi simples. Elias já tinha lançado para ele o chamado. Agora estava na mão de Eliseu toda essa movimentação. Olha quanta movimentação Eliseu faz. E aí ele faz essas ações, né? Ele deixa tudo para trás que ele estava fazendo. Ele encerra ciclos para viver o novo de Deus. A vida da gente ela é feita de ciclos. Até a psicologia fala isso, né? Nossa vida é feita de ciclos. E aí aqui na palavra de Deus a gente vê que Eliseu traz isso muito claro para nós. Ele encerra ciclos para viver o novo de Deus. Ele resolve as questões que ficaram em aberto, né? Que era resolver lá com o pai, com a mãe. Muito provavelmente ele conta sobre o chamado e espera que os pais o abençoem para que ele vá, né? E ele vai e vive esse sobrenatural de Deus. E aqui eu coloquei assim, né? Que a um cabia a obediência de ungir Elias tinha que ser obediente em ungir Eliseu, e a Eliseu cabia o dever de seguir. Então a gente percebe que se Elias não tivesse tido a obediência de ir lá ungir Eliseu, provavelmente Deus levantaria outro para ir lá ungir Eliseu. Mas a gente percebe que Elias foi obediente à voz do Senhor, ungiu Eliseu. Eliseu também poderia ter relutado, né? Não, agora não, vou terminar aqui, né? Quem sabe depois. Não, mas Deus também fez com que Eliseu tivesse esse movimento de seguir Elias e assim cumprir o chamado de Deus. E o chamado de Deus, ele é motivo de celebração. Nós devemos nos alegrar, festejar com o chamado de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E para que nós experimentemos essa perfeita, boa e agradável
Então nós temos que renovar as nossas mentes. E mesmo que sejam as coisas pequenas do dia a dia, nós devemos nos alegrar, porque nós somos chamados a ser instrumentos de Deus. Nós somos chamados a participar da boa obra dele, a participar do crescimento. Pensa, um Deus tão grande, tão inexplicável, que excede todo o entendimento. Ele te chamou para participar dessa grande obra. Olha que privilégio. Então, quando Elias, em 1 Reis 19, 21, voltou, depois que ele foi lá, resolveu, beijou o pai e a mãe, ele faz o quê? Ele toma os bois, mata, e com os aparelhos dos bois ele cozeu as carnes e deu ao povo, e eles comeram. E então ele se levantou, seguiu Elias e o servia. Percebe que quando ele volta, ele toma a junta de bois e mata, e vai cozer esses bois. Isso aí, ele fez um churrasco, ele fez uma festa, ele chamou todo mundo. Isso era uma festa, era uma celebração, e eles comeram, festejaram, se alegraram, porque Eliseu, ele recebeu o chamado, e ele estava tão feliz por esse chamado, que ele mata os bois, ele vai cozer essa carne, ele chama todo mundo para festejar com ele. E a gente observa que houve uma grande festa de despedida da vida antiga de Eliseu, com aquela família, aqueles amigos, para que ele vivesse o chamado. E ele desfez a antiga profissão, quando fala que ele queimou os aparelhos, ele se desfez de tudo que havia anteriormente. E ele se desfez dessa estabilidade financeira, da família, e ele foi aprender com Elias, ele foi virar um estagiário de profeta. E quando Deus chama ele chama para servir. E o chamado de Deus visa servir servos. E hoje as canções que nós cantamos aqui também era isso, Servo de todos os meus irmãos. Então o chamado de Deus, ele visa formar servos. E aí no final do versículo 21, fala assim, que se levantou Eliseu depois da festa, que ele celebrou, ele se alegrou, e ele servia Elias. E o servir, ele nos informa que Eliseu, ele passou 10 anos aprendendo com Elias, sendo um aprendiz. Não houve promoção imediata, ele não teve logo o glamour de profeta, ele não foi logo lá administrar a escola de profetas, nada disso. Ele foi ser servo. E quando ele foi lembrado, em um tempo posterior, no futuro, ele foi lembrado como o servo de Elias, o auxiliar de Elias. E quando Josafá pergunta em 1 Reis 3, fala assim, será que não há profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Então não fala que ele era um profeta. Lembra que ele era apenas o servo de Elias. E assim que ele foi lembrado no futuro, por esse rei. E houve uma preparação para que se cumprisse o chamado de Deus na vida de Eliseu. Eliseu passou 10 anos servindo a Elias. E ele servia em tudo, desde lavar os pés, a ajudar nas questões do profeta. E ele aprendia sobre Deus, sobre como manejar a situação, sobre a escola de profetas, enfim. E ele não teve a ansiedade de ocupar um lugar de destaque, porque o ministério dele se constituiu baseado em coração de servo. E a palavra de Deus, se nós abrirmos aqui a Bíblia, ela está recheada de inúmeras citações bíblicas, referências bíblicas, textos bíblicos que falam sobre servir. Eu não vou ler por conta do nosso tempo já está avançado, mas depois os irmãos colocam assim no Google, versículos sobre servo. Vem um monte de versículos sobre servo, sobre servir, porque a palavra de Deus diz assim, você quer ser o maior? Sirva o seu irmão. É assim que a palavra de Deus diz. Então, essa admiração, essa inspiração que Eliseu teve com Elias, fica bem explícito, quando Elias vai ser arrebatado ao céu, e ele fala assim, pede-me o que queres. E aí Eliseu só pede uma coisa, peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim, 2 Reis 2:9. Então Eliseu não pediu nada mais, ele só queria porção dobrada, porque ele se espelhava em Elias, ele tinha profunda
admiração por Elias e a única coisa que ele queria era fazer o dobro do que Elias tinha feito na obra do Senhor. Então, chamada ardia de uma forma tão grande na vida de Eliseu que ele queria transbordar aquilo que Elias tinha feito, ele queria fazer muito mais. E isso demonstra que Eliseu queria viver o sobrenatural de Deus como servo e instrumento. E assim, Elias investiu em Eliseu e Eliseu dá sequência ao projeto divino. E assim somos nós aqui nessa noite, né? Nós estamos investindo nosso tempo na casa do Senhor, nós estamos investindo tudo que nós conhecemos, tudo que nós sabemos, tudo que o Senhor tem preparado para nós, tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós temos investido aqui. E é sempre assim interessante, né? Nós somos fruto do investimento que alguém fez em nós. Hoje, a Ana Gabriela tocou violino e eu fiquei lembrando, né? Tem muito tempo que ela não faz aula de violino, mas quando eu investi no violino na vida dela, ela tinha 6 anos de idade. E eu não me lembro se com 10, 11, 12 anos ela parou de pegar as aulas de violino. E a gente percebe, o investimento ele é para o futuro. Porque naqueles dias de chuva, sol, né, que luta e levar, buscar, havia um investimento ali. E hoje ela tocando aqui, e meu coração se alegrou muito, porque a gente que é mãe se alegra muito, né? Em ver que o Senhor permite que a gente invista nos nossos filhos para que eles deem frutos. E assim também fui eu. Um dia meu pai também investiu em mim, um dia ele também me levou na aula de música, um dia também, né? Eu também recebi um investimento também. E aí depois de muito tempo, pensei em pegar mais nenhuma aula, ainda consigo tocar alguma coisinha. Então a gente percebe que o investimento que Eliseu recebeu é o mesmo investimento que eu recebo, que todos nós recebemos. É um investimento que ele vai perdurar para o futuro, não é um investimento imediato. Até porque, imediatamente, qualquer investimento que você receba, você não dá frutos naquilo. É necessário um tempo para que se amadureça aquele investimento, para que possa gerar frutos. E eu quero agradecer os irmãos por terem me ouvido, nesse momento que a gente esteve compartilhando aqui, o que o Senhor trouxe no nosso coração. 10h05, estou igual o Bruno, estou pontual. E que o Senhor possa estar trazendo ao coração de vocês sensibilidade do Espírito Santo de Deus, para que, a começar de mim, eu entenda qual é o chamado do Senhor para a minha vida, que eu tenha cuidado em fazer aquilo que o Senhor me chamava a fazer. E que vocês também se coloquem na brecha, orem, peçam direção para o Senhor, diminuam todo o barulho que vive dentro da cabeça da gente e fora, e deixa só o Espírito Santo falar com vocês. Há um chamado específico para cada um de nós, porque o Senhor nos fez com características específicas, porque é um trabalho que só você vai fazer na obra do Senhor. Só o seu chamado vai fazer ali. Então que você possa nessa noite levar isso no seu coração e que o Senhor possa trazer aquilo que Ele tem urgência sobre a sua vida. Amém? Muito obrigada.